Afinal, que papo é esse? Fala galera, chegamos com o primeiro Que Papo é Esse? E quero contar pra vocês que por aqui a gente vai falar muito de política, muito de economia, variedades, empreendedorismo, sempre com um convidado muito especial para poder falar a temática de que ele vem e sempre com muita independência, neutralidade e um conteúdo muito que eu espero ser muito positivo para você do outro lado. Nesse primeiro episódio eu quero agradecer os nossos patrocinadores, Espaço de Bicho, que é líder de vendas no segmento de produtos pets na Shopee no Brasil, e o Dr. Vitor Vercellens, atendimento em psiquiatria no Hospital Israelita Albert Einstein em Goiânia e atendimentos remotos. Gente, vamos acabar com o mistério. Chegou o primeiro episódio, a nossa primeira convidada. Ela é filha da dona Cristiane e do seu Luzmiro. E eu recebo hoje para o primeiro papo deputada federal Dandara Tonintze, deputada pelo PT de Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar esse convite para esse primeiro papo, fiquei muito honrado. Obrigada, viu? Eu que tô super feliz, parabéns pela iniciativa desse podcast. Eu acho que nós precisamos cada vez mais investir na boa comunicação, na boa informação, e nós precisamos também tirar, alguns estereótipos de algumas coisas, conversar sobre política, religião, esporte, saúde, educação. Nada pode ser tabu, e eu tenho certeza... É a vida da gente, né? Tudo isso. Tenho certeza que esse podcast vai trazer muita informação de qualidade. Ai, obrigado. Agradeço a confiança e o carinho. Deputada, você começa a sua vida político-partidária em 2020, sendo candidata a vereadora pelo PT, termina a eleição como a vereadora mais votada daquele pleito. Depois, você disputa uma eleição federal para deputada federal, termina como eleita com mais de 80 mil votos, né? Primeira mulher negra de Minas Gerais a ser eleita pelo PT, acho que por todos os partidos, né? E chega na Câmara Federal. Recentemente, em 2024, no ano passado, foi candidata a prefeita, mas aqui a gente está falando só da sua vida político-partidária. A sua trajetória, a sua militância começa no movimento estudantil na Universidade Federal de Uberlândia, onde a senhora se formou em pedagogia. Então a sua trajetória começa antes de disputar eleições. Você se forma em pedagogia na UFO, depois se muda para Belo Horizonte, faz um mestrado em educação. Hoje é servidora concursada da Prefeitura de Uberlândia e também do Estado, como analista, né, do Estado de Minas Gerais, e está deputada federal. Eu esqueci de alguma coisa. Eu acho que a sua descrição tá melhor do que da Wikipédia, viu? Pedi pra minha comunicação, pedi a ajuda dele pra escrever minha biografia na Wikipédia. Vamos lá! Eu vi esses dias, tá horrível, as coisas estão escritas lá. Você acertou tudo. Ai, maravilha, obrigado. Deputada, eu quero começar falando de um histórico do PT e da esquerda em Uberlândia. Em 2023, as pessoas conversavam comigo e falavam assim: Luiz, quem você acha que vem candidato a prefeito de Uberlândia no ano que vem? Eu falava assim: olha, olhando a comunicação que essa pessoa passa hoje, que é o vice-prefeito Paulo Sérgio, então eu imagino que a forma que ele se comunica é alguém que tem uma pretensão eleitoral, isso se confirma depois. E eu falava assim: eu aposto muito na Dandara, que ela venha candidata a prefeita pelo case de sucesso que ela é. Tanto na eleição municipal, 4 anos antes, né, em 2020, e na mais recente, em 2022. Eu escutava das pessoas assim: Luiz, você não é de Uberlândia, eu sou de Campina Verde, sou natural de Campina Verde. Aí as pessoas falavam assim: você não conhece o PT de Uberlândia. O PT tem muitas alas. Tem a ala do Gilmar, tem uma ala historicamente mais acadêmica e tem a ala da Dandara. A ala da Dandara é minoria dentro do partido porque as pessoas ficaram enciumadas com o protagonismo que ela alcançou, tanto na cidade quanto a eleição para deputada. O que eu queria te perguntar, o quanto disso é verdade? Existem alas, o pessoal tem uns ciúmes do protagonismo que você alcançou? Quando foi eleita deputada federal, você participou dos grupos de trabalho da transição do presidente Lula, do governo anterior. O quanto disso é verdade? Complexa essa pergunta.
Mas vamos lá. Eu não vou fugir de nenhuma pergunta, pode perguntar tudo, tá? Olha, o PT, ele nasce de uma diversidade muito grande de movimentos e organizações. Então, naquela luta contra a ditadura militar, tinham grupos que se organizavam nas igrejas, tinha grupo que se organizava nas universidades, tinha grupo nas pastorais da terra, pastoral de moradia. Os seus pais têm uma trajetória, né, numa dessas Sim, pastorais, né? demais. Eu brinco, mas é verdade. Eu fui feita debaixo da lona. Eu cresci participando de manifestação. Então, o PT, ele nasce de uma diversidade muito grande de grupos. Não é à toa que o PT é hoje o único partido do Brasil que a gente pode considerar um partido político de verdade. Tem diretórios, tem instâncias, tem militância, tem método, tem congresso, tem eleição interna. Correntes e É correntes. super assim. E é disso, assim. Então, como é muito diverso o partido, o PT ele garante no estatuto do partido o direito a você se organizar numa corrente. O que são as correntes ou tendências partidárias? São grupos que se juntam a partir de uma afinidade teórico-metodológica. Então é para você divergir do seu companheiro, não no campo pessoal. Eu não gosto do Luiz porque ele tem esse piercing na orelha. Não. É para a divergência ser na política. Então tem tendências que são leninistas, trotskistas, stalinistas. É para você divergir no campo das ideias, né? Então essas tendências e grupos existem no PT desde a fundação. E além de existir as tendências e grupos, também existem os campos no partido. Os campos são uma espécie de guarda-chuva, em que tem muitas tendências dentro. O campo majoritário do PT é a CNB, que é o campo do presidente Lula, né? É tradicional e muito forte no nosso partido. Eu faço parte de um campo que se chama Esquerda do PT. A tendência que eu faço parte se chama Resistência Socialista. E essa é uma tendência que nasce em 2018, esse ano tão emblemático, né? O ano de assassinato da Marielle, o ano de eleição do Bolsonaro, um ano que a gente percebia que precisava de fazer mais e de se organizar de forma diferente. Que a esquerda tradicional, como ela estava vindo ao longo de muitos anos, não conseguia mais dialogar com os anseios e necessidades do povo brasileiro. Adianta a gente hoje, no pleno século XXI, ficar falando do chão de fábrica, de organizar na base, sei lá das quantas? A configuração da classe trabalhadora mudou. A grande maioria dos trabalhadores brasileiros são informais, estão no MEI, estão no aplicativo, são empreendedores, não tem esse vínculo formal do mercado de trabalho. Ou seja, se a própria classe trabalhadora sofreu alterações e atualizações e avançou, retrocedeu para outros lugares, não dá para a gente construir o maior partido de esquerda da América Latina que constrói direitos para os trabalhadores da mesma forma. Então, nós somos uma tendência que atualiza o nosso partido, que pensa o PT no século XXI, quer dialogar com as lutas mais urgentes, que entende a importância de debater com os empreendedores, e que conversa sobre cultura, saúde, educação, mas também sobre outros marcos de qualidade de vida. Então, dito isso, eu não sou da mesma corrente que o Gilmar Machado. Eu não sou da mesma corrente que, por exemplo, o Aniceto, que foi vereador do PT. Eu sou de um grupo no PT que pensa o PT de outra maneira. E é óbvio que ao você pensar uma atualização de qualquer coisa, pode ser atualização da sua pasta. Qualquer coisa que você queira atualizar, você vai sofrer resistências. Tem gente que acha que tá bom do jeito que tá, que não tem que atualizar. Tem gente que acha que atualizar e avançar para novos marcos é uma ruptura com o passado, e que eu acho que não é, né? Eu acho que nós, que estamos construindo essa nova esquerda, novas lideranças de esquerda para o século XXI, nós bebemos das fontes daqueles que vieram antes de nós, entendemos os limites e possibilidades, aprendemos muitas vezes com erros que não são nossos. Você viu quantas vezes na campanha eu fui cobrada por erros que não são meus.
e queremos apontar para outras ações, estamos construindo outras perspectivas de política pública, né? Eu acho que todo mundo tem medo daquilo que ela não controla, daquilo que eles não controlam. Então, obviamente, as pessoas que não me controlam têm medo de mim. Quem que é essa menina? Tá chegando agora e tá desse jeito, né? Eles acham que, meu Deus do céu, tem que tomar cuidado, né? Eu tento sempre ter uma relação muito respeitosa com o partido, com a vida partidária. Eu acho que as instâncias do partido têm que ser preservadas. O nosso partido ele é muito diverso, então eu estou ali sempre tentando construir unidade, dialogar com todos os setores. Aqui em Uberlândia hoje, por exemplo, nós temos uns 6, 7 grupos diferentes dentro do Dentro do PT. PT. Dentro do PT. Tem grupo que não tem mandato, tem grupo que nunca elegeu ninguém, mas eu respeito da mesma forma, né? E são grupos importantes que fazem luta e constroem essas movimentações. Eu não sou uma majoritária dentro do PT hoje, mas esse ano é um ano muito estratégico e importante para nós, porque é o ano justamente de eleição no PT. O PT ele tem um processo de eleição interna que se chama PED, processo de eleição direta. O meu voto, o voto do Sr. João, da Dona Fátima, tem o mesmo peso do voto do Lula, né? Acontece em etapas. Na etapa municipal é uma eleição, votação, como é numa eleição comum, um dia de domingo. O filiado vai ao PT votar e ele vota no diretório municipal, no presidente municipal, no diretório estadual, na chapa nacional. Na etapa estadual, são delegados que vão para um congresso e debatem muitas coisas. Na etapa nacional também é um congresso, delegados eleitos, debatem muita coisa. A gente tem o hábito nos congressos do PT de aprovar opiniões políticas do PT sobre praticamente tudo que você imaginar. Porque se algum dia chegar a votação daquela matéria, o PT já debateu em congresso aquele tema e tem um direcionamento sobre aquele assunto, né? E as coisas que são congressuais para nós, elas são assim, quase cláusulas pétreas, sabe? É só um congresso para mudar de novo aquela opinião do partido. Então, Entendi. a democracia interna no PT ela é muito, muito forte, muito preservada realmente. Aproveito para convidar quem está nos assistindo, quem quiser filiar no PT, vir construir esse partido, tá aberto, nós estamos à disposição. E esse ano tem eleição. E deixa eu te perguntar, você comentou da eleição do partido que acontece agora. Você vai com Lula, vai com Edinho? Como que tá essa expectativa? Até chegar a eleição, tem Muita muita água para correr. rolar debaixo dessa ponte. Eu tenho 30 anos, eu sou filiada ao PT desde o útero da minha mãe. E minha mãe foi secretária do PT em Tiutaba, a primeira secretária do PT de lá. Então, eu sei que o PT ele é mais complexo do que a gente imagina. Aham. Tem muitos acordos, muitos debates políticos, e tem sempre, assim, debates em torno de uma eleição. Esse PED, o que está em jogo, em debate mesmo, é o que vai ser prioridade nesse fim de mandato e na atuação do PT voltado para governos, os rumos do governo Lula, a atualização dessas pautas que eu disse, eu sinto que tem uma forte renovação geracional hoje acontecendo no PT, e isso vai também repercutir nas pautas que o PT tem como prioridade e tudo mais, né? Tá bem rachado hoje o campo majoritário, que é o campo do Lula. Então tem uma turma do Nordeste construindo um nome, tem uma turma do Sul construindo outro nome, tem uma ala forte construindo o Edinho, ex-prefeito de Araraquara, que tá em campanha já nas redes sociais dele, né? Soltou um vídeo bonito esses dias, vocês viram? Super legal. Então, eu acho que tem muita coisa para rolar. Eu tô a fim de construir, assim, com esse campo político da esquerda do PT e com a resistência socialista, um debate de renovação, de atualização, de uma nova concepção de esquerda para o Brasil. Entendo. Perfeito. Vamos falar de 2024. Você teve mais de 80 mil votos, né, para prefeita. Foi a votação histórica de uma mulher na cidade, né? Foi a mulher mais votada na história da cidade, em diferentes cargos. Você teve aproximadamente 25% dos votos, o que dá para você 1/4 dos votos válidos. Esses 80 mil votos, acho que foram 86, né? 80 e poucos mil votos que você teve para prefeita,
Quando a gente olha para a eleição de vereadores, ele é um pouco diferente. A gente teve aproximadamente 21, 22 mil votos na chapa de vereadores do PT, que culminou na eleição de 2 vereadores para a Câmara Municipal. Qual que é a dificuldade do PT chegar nessa base, chegar na ponta, de se comunicar com essas pessoas, de crescer a sua participação pública mais direta, né? Que o vereador é a pessoa que está mais próxima das pessoas no bairro, no dia a dia. Ou o seu nome ficou maior que a esquerda, maior que o PT hoje em dia. Você, se eu não me engano, teve o terceiro maior resultado historicamente do PT desde a redemocratização em Uberlândia. A gente teve o deputado Wellington Prado, né, então no PT, chegou ao segundo turno, depois de Gilmar Machado em 2012 leva a eleição para prefeita, e o seu resultado, que é o terceiro maior da história. Eu tô impressionada com seus compilados de dados e informações. Quero eles. Luiz, eu acho que a política ainda é muito personalista. Tem muita gente que não vota no partido, olha pouco proposta. Isso não é uma coisa que eu me orgulho não, tá? Eu queria que o debate político fosse mais politizado, que as pessoas vissem o que tá propondo, mais ideias. Mas, infelizmente, ele ainda é muito personificado. Tem muita gente que vota na pessoa. Eu conheço muita gente que fala, Ndara, eu não gosto do PT, mas eu voto em você. Ah, Ndara, eu acho que o PT tem muito problema, mas eu vou votar em você e tal. Então, eu acho que eu tô rompendo algumas resistências que o PT tem, que a esquerda tem. É uma tarefa dura e, às vezes, muito inglória. Você ter que corrigir algumas coisas, ajustar algumas coisas. Mas eu sei que é muito importante para esse momento que a gente está vivendo. A renovação da esquerda, ela é fundamental para esse nosso campo. E acho que ainda falta hoje na cidade lideranças. Eu tenho tentado construir e fortalecer lideranças, mas liderança não é uma coisa que brota, que surge do nada. Da noite pro dia. Da noite pro dia. Lideranças são construídas, fortalecidas. Olha, tem muita gente que acha que eu sou um fenômeno. Qual foi a expressão que você usou no começo? Ai, não vou lembrar. Mas era algo assim, né? Tipo assim, nossa, uma ascensão Case de meteórica, case de sucesso. sucesso e tal. Mas eu tô na luta há muitos anos, sabe? Eu ajudei a refundar o Grêmio da Escola Messias Pedreiro, lutei contra o aumento da passagem por passe livre lá em 2009. 2011, quando eu entro na UFA, eu vou pro DA, da Pedagogia, pro DCE. A gente conquistou o transporte intercamp. Foi coordenadora geral, né? Do DCE. DCE da UFO. Transporte intercamp, moradia estudantil, ampliação do RU. Foi na nossa gestão do DCE. Então, eu tô na luta há muito tempo. Hoje eu olho para trás e percebo que eu só consigo estar onde eu tô hoje porque eu vivi muitos processos formativos. Entende? Sim. Se eu consigo chegar hoje na Câmara dos Deputados e coordenar uma audiência pública, é porque na UFA eu coordenava conselho de DEAs e CAs. Se eu consigo chegar e dialogar com deputados de vários campos e setores diferentes, é porque eu tinha que dialogar com diversas chapas e grupos políticos, sabe, no movimento estudantil. Então, os espaços que te formam também te constituem. E eu percebo que isso também me deixou com couro grosso calejado para algumas coisas. Aguentar alguns rojões. Eu tenho tentado investir muito em novas lideranças. Tem muita gente boa vindo aí, que está organizando lutas, construindo movimentos na base. E que eu tenho certeza que vai melhorar e ampliar nossas eleições e votações nas próximas eleições aí. Perfeito. Você trouxe alguns temas que já tá aqui pra gente falar um pouquinho mais adiante. Mas vamos só falar sobre mais um ponto de 2024 para a gente fechar essa temática de eleições aqui em Uberlândia. Paulo Sérgio foi eleito prefeito. Olhando o governo dele, a perspectiva que eu fico é que não é um governo de continuidade. Essa era a impressão que a gente tinha na campanha, Isso foi slogan, manchete. Quando ele ganha a eleição, começa a transição, apresenta o novo governo, a gente vê que o primeiro escalão, somente parte das pessoas que acompanham o governo anterior seguiram.
O principal cargo, que é a Secretaria de Governo, que faz ali o micro gerenciamento para o prefeito das outras áreas, do outro primeiro escalão, ele tem um perfil muito diferente dos dois últimos antecessores ao cargo, que era a deputada Ana Paula Junqueira, então primeira-dama, e depois eu nem lembro o nome do secretário que ficou no lugar, mas era um perfil mais de gerente, um perfil mais duro, assim, que é o oposto do que o Renato é. O Renato é um cara muito aberto ao diálogo, tem visão. Então, eu imagino que vem uma ruptura de estigma de Odelmo, assim, não teremos um próximo Odelmo. Já escutei alguns bastidores rolando que houve um desentendimento entre o prefeito eleito, né, empossado no cargo, com parte do grupo que controlava o poder anteriormente. Não é à toa que o Batene deixou de ser secretário, né? Não sei o quanto Nem disso é tomou. verdade. A gente roda muita coisa em Uberlândia, né? E pegando um gancho da sua fala, primeiro, como que você avalia? É muito precoce, né? 15 dias de governo para avaliar, mas eu queria a sua avaliação, principalmente por entender que ele, no primeiro dia útil da gestão, trouxe uma pauta que é sua, que você falou, por exemplo, em 2009, você defendia tarifa zero, passe livre para os estudantes. Ele apresenta isso para alunos de escolas públicas, privadas, se eu não me engano, até graduação. Ele falou eu vi um vídeo que ele falava que é até pós-graduação. E por que eu te pergunto sobre isso? Eu sei que você é uma pauta sua, é uma luta sua desde antes. Você estava na Câmara Municipal, você coordenou, liderou a bancada do PT, apresentou, através dos vereadores, emendas a esse projeto. Qual foi o resultado disso no final? As emendas de vocês foram acatadas, não foram? E a avaliação que você faz do governo nesses primeiros 15 dias? Olha, eu tô muito orgulhosa, Luiz, do que eu tô construindo na política em Uberlândia. Orgulhosa mesmo, porque uma pessoa que vem de onde eu venho, assim, ser a vereadora mais votada da cidade, depois deputada federal, candidata a prefeita, fiquei em segundo lugar, não é pouca coisa. Mas o meu orgulho também se dá porque nós estamos promovendo hoje uma mudança no cenário político, na lógica política da cidade de Uberlândia. Você acompanha a eleição há muito tempo, você sabe disso. Antes de uma eleição começar, o que o candidato faz? O pré-candidato? Pesquisa qualitativa. Com certeza. É o básico. Ali ele começa a aferir qual é a opinião das pessoas sobre saúde, educação, transporte, segurança. Qual é o sentimento daquela eleição? O que as pessoas estão esperando e almejando de um candidato? Qual é o perfil que se espera? Esse que tem mais dinheiros do que eu, e eu sei que tem muito mais estrutura, devem fazer umas 3, 4 qualitativas antes da campanha começar. Deve ter grupo focal, deve ter muito. Eu fiz só uma pesquisa qualitativa, eu quero que o dinheiro dava na época. Então, eu sei que é diferente, mas a pesquisa qualitativa ela é o básico que um candidato tem que fazer. E todas as qualitativas que eu tive acesso e a que eu fiz apontavam que essa era uma eleição de apresentar propostas novas, ideias novas, conectadas com esse século XXI, com as mudanças que a cidade está vivendo. E uma parcela muito grande do eleitorado era o quê? Jovem. Então, proposta nova, ideias novas para jovens, para dialogar com esse segmento, eles precisaram se atualizar. E eles também perceberam, a partir das pesquisas qualitativas, que a grande força da minha eleição é a juventude na cidade. A minha vida é andar por Uberlândia e uma senhora de 50 anos me parar e falar: eu não te conhecia, mas o meu filho fez todo mundo lá em casa votar em você. É minha vida. Uma senhora, meu neto, brigou com todo mundo para votar em você. Então, eles perceberam que a força era a juventude. Então, eles tiveram que atualizar propostas. Algumas coisas foi um Ctrl-C, Ctrl-V no meu programa de governo. Tanto o Paulo Sérgio quanto o Leonide fizeram isso. Né? A questão do VLT, os técnicos da UF que elaboraram, todo isso estavam na minha campanha. Mas o Leonide falava com propriedade de temas do VLT, Ctrl-C, Ctrl-V, do nosso programa de governo. Então, eu sei que essa proposta do passe livre colocado na campanha pelo Paulo Sérgio foi para tentar atrair jovens eleitores, e eu avisei a campanha inteira que essa seria uma grande pauta que a gente fiscalizaria.
E, inclusive, em debates, pedir para se comprometerem com a aplicação do passe livre. Ele fala isso pro Leonídio num debate da TV Paranaíba, inclusive. Isso há mais ou menos uma semana antes da eleição, né? Exatamente. Então, nós apertamos bastante para que isso tornasse realidade e concretude. Sem dúvida nenhuma, é uma grande vitória para os estudantes de Uberlândia. Mas não é um político que fez e está dando de graça mão beijada. É resultado de uma luta, de uma construção histórica, que inclusive também não começa em mim, porque os próprios irmãos Prado, Elton Prado, há quantos anos também lá atrás, já lutavam contra o aumento da passagem, naquela UESO, né? Eu tô ali no meio de luta, mas o início é inclusive muito antes. Valdir Araújo, fundando sindicatos e movimento estudantil aqui na região, muito antigo. É resultado desse processo de construção que o Paulo Sérgio propõe, assim como eu, na campanha, e leva isso agora. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: toda vitória, ela vem com luta e muita construção coletiva. Nenhum direito vem de graça ou de mão beijada. E também os direitos não podem ser utilizados para tentar justificar retrocessos. Não pode usar agora o passe livre para justificar aumento da passagem, né? Nós temos que garantir que o direito realmente seja um direito consolidado sem afetar outras áreas. E eu sempre soube que o Uberlândia tinha dinheiro para isso, porque, olha, se a gente fizer uma CPI do transporte público em Uberlândia, investigar esses contratos e essas empresas, você pode ter certeza, Luiz, nós vamos descobrir algumas coisas. O próprio Ministério Público já recomendou romper o contrato dessas empresas e até hoje não rompeu. Mas falando sobre o governo que você perguntou, né? Eu tenho percebido realmente que não é um governo de continuidade, que o Paulo Sérgio vai querer imprimir a sua personalidade, a sua característica, A marca dele, né? ter O uma nome marca, o nome dele nesse processo de ação. Como eu disse, não é à toa que o Albatene deixou de ser secretário, nem nomeado foi e já voltou para trás, vai continuar ali na Câmara. Eu assisti a posse, né, dos vereadores e do prefeito e vi que o Paulo Sérgio, em momento algum, citou o Odelmo na posse, nem em agradecimento, nem em deferência, porque na campanha o candidato Odelmo é Paulo Sérgio, né? Mas na posse nem sequer citou o nome dele. Acho que isso também não é por acaso. Eu vou ficar com um baldinho de pipoca assistindo e acompanhando. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que o povo de Uberlândia tem que estar em primeiro lugar. Nós não podemos fazer política só com base nas negociatas, nos grandes acordos, no toma lá da cá. Chega. Nossa cidade é muito grande, muito potente, tem que ser mais. Perfeito. Eu percebi Eu acho que quando você observa a comunicação institucional desses agentes públicos, quem observa com cautela consegue enxergar alguns sinais. Por exemplo, a deputada federal Ana Paula Junqueira, ela estava na posse. Se você olha os conteúdos postados por ela naquele dia, ela prestigiou mais a eleição da mesa diretora do que a posse do prefeito. Acho que ela não posta, não cita. Foi Então, a vitória assim... que ela teve aquele dia. Hã? Foi a vitória que eles tiveram aquele dia. E aí um sinal daqui, um bastidor, uma fofoca, né, dali, tudo vai conversando no fim. Falando de 2024, saindo de Uberlândia, indo um pouco a nível Brasil. O PT elegeu pouco mais de entre 200 e 300 prefeitos, já é um resultado melhor do que o de 2020, que elegeu em torno de 180, 186, 183 prefeitos naquele ano. Ali foi pós-eleições de Bolsonaro, pós-desgastes do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, Lava Jato. Então, o PT colhe o seu pior resultado em eleições municipais no ano de 2020. Mostra que está reagindo um pouco agora, mas a gente percebe que a eleição ela traz uma outra mensagem. O fortalecimento do centro, e quando eu digo centro, é centrão, é PSD, é PP, é MDB do seu colega Baleia Rossi, e um fortalecimento de uma centro-direita que não é extrema. A gente vê um enfraquecimento
da esquerda, principalmente do PT como um todo, no Nordeste. O PT elege, se eu não me engano, uma capital. A gente tem outras capitais, por exemplo, que elege Alagoas, por exemplo. Elege JHC, que é um prefeito bolsonarista jovem com mais de 80% dos votos. Em Fortaleza, a eleição só foi dada para o candidato do PT com 99,8% das urnas apuradas. Ou seja, mostra uma divisão. Ainda falando de Fortaleza, no estado do Ceará, outra vitrine da esquerda, desse grupo do PT, junto com os Ferreiras Gomes, é a eleição em Sobral. A Ieda, que foi secretária executiva do Camilo Santana no Ministério da Educação e é ex-governadora do estado, perde a eleição para um candidato do União Brasil. Qual que é a leitura que você faz desse resultado das eleições de 2024? Tem gente que diz que o Lula foi muito pragmático. Quando ele percebe que a esquerda, o PT, os candidatos apoiados pelo governo não seriam um fenômeno, ele tira o pé do acelerador, se envolve menos nas campanhas, até julho ali de 2024. Ele estava mais ativo, gravando vídeos. Depois ele tira o pé. Por exemplo, Teresina, que tinha um candidato a prefeito do PT. Ele não foi nenhuma vez em Teresina. O envolvimento dele na campanha do Boulos foi aquém do que esperavam. Nossa, ele foi lá em São Paulo 5, 10 vezes, sei lá. O Brasil inteiro com ciúme do Boulos. Mas qual que é a leitura que você faz disso, desse resultado, de fenômeno surgindo? O Pablo Marçal, assim, aqui eu particularmente, no auge da discordância do que ele representa, da forma que ele faz política, é uma selvageria que eu acho que é preocupante. Eu fico pensando se a gente entrar em eleições presidenciais, em governos de estado, naquele nível de assim, irracionalidade, não se discute propostas, ideias, é cadeirada, é acusação de drogas. O debate relevante para a sociedade, ele é esquecido, ele é escanteado. Então eu acho muito grave quando eu vejo esse tipo de figura sendo empoderada nesse contexto. Olha, eu acho que são muitos elementos presentes numa eleição. Primeiro, eu acho que a máquina teve uma força muito grande. Pós-orçamento secreto, emenda PIX, né? Exatamente. Mais de 80 bilhões. Exatamente. Chegando direto. Assim. Direto nas prefeituras e muito dinheiro, sem nenhum tipo de contrapartida, plano de trabalho. As máquinas, né, inflaram muito, então aumentou o número de cargo comissionado, de programas, de ações feitas. Então, o índice de reeleição é muito grande comparado a eleições anteriores, por isso. Além de ter orçamento secreto, emenda PIX e RP2, RP6, RP8, tudo quanto é tipo de RP, ainda tem a retomada do presidente Lula de programas muito importantes, né? Então, volta o peso de Fundeb, do SUS, de recursos para transporte, mobilidade urbana, Minha Casa Minha Vida, para compra e aquisição de 1 milhão de coisas com o PAC, o retorno do PAC. Então, isso faz com que também a máquina tenha um peso. Segundo, que esse crescimento da máquina fez com que as pessoas fossem bombardeadas de informações do que um candidato, um político já fez. Então, eu senti que os eleitores ficaram se perguntando: o que já fez por mim? O que vai fazer por mim? E, obviamente, que os partidos de centro operam muito mais nessa lógica da grana, da emenda, chegando nos municípios, eles tinham muito mais a dizer do que já fiz. Porque nós de esquerda, geralmente, a gente faz as duas coisas. A gente atua nos recursos e nos projetos, nos grandes debates e nas emendas, entende? E a gente também não fica operando orçamento secreto igual eles fazem. Então, é diferente. Então, eu percebi isso. Terceiro elemento, eu acho que essa foi uma eleição ainda despolitizada do ponto de vista das propostas, do que se espera para a cidade, do que tem de, sabe, de solução para os problemas. Esse exemplo do Pablo Marçal. Olha aquele raspa-caneco lá de Fortaleza. Que loucura! Eu assisti os debates, assim, eu ajudei no segundo turno na comunicação
do Evandro, né? Entrei nos grupos e tal. Era uma loucura ter que debater com uma coisa daquela. Não tinha também um nível de... É seu colega parlamentar, inclusive o André, né? É, surreal, surreal. Como é que, né, uma coisa daquela vai para um segundo turno de uma capital, né? Eu acompanhei também a Natália Bonavides, lá no Rio Grande do Norte. Ela estava disputando com um prefeito de reeleição, semelhante a Rosário, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, no caso delas, o peso da máquina foi muito grande e o machismo um negócio absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Com a despolitização, a ascensão desse show pirotécnico da política que é dar bafão, causar para as redes sociais. E a ausência de mecanismos para realmente investigar, dar resultado em fake news, deepfake, em desinformação, fortaleceu o quê? Esse campo também, né? A gente sofria com fake news, a justiça eleitoral demorava uma semana para responder. Daqui uma semana aquele negócio já virou verdade. Eu passei por isso. Uma quantidade de fake news era assim, 5, 6 por dia. E você ficava pensando, eu respondo? Daqui a pouco você fica só por conta de responder, você não faz mais campanha. E se você não responde, o negócio cresce e vira verdade. Você viu aquela de atropelar a gente? Você teve que gastar um programa eleitoral inteiro pra desmentir Sério? essa. Tamanho que ficou o negócio. Pô, eu parei pra ajudar um motoqueiro que tava caído na pista. Já tinha um monte de gente parada, ajudando. Tinha um tempo que ele tava lá caído. E inventaram uma mentira de que eu teria atropelado. Olha que absurdo. O nível que a polícia está chegando hoje em dia. Então, não tem mecanismos ainda realmente da justiça eleitoral ágeis capazes de coibir isso. Lá no Rio Grande do Norte, tinha vídeos com a cara, com a voz da Natália Bonavides, e não era ela. Não era ela, né? Eu acho que isso foi muito forte. E acho também que faltou, de modo geral, para a esquerda, ter programa, ter proposta, ter ideias para realmente dialogar com as pessoas. Você acha que a direita ela é melhor organizada que a esquerda? Não, eu acho que a esquerda, ela tá hoje, né, numa luta muito grande, tem resultados importantes. Não é à toa que nós elegemos Lula em 2002, 2006, Dilma 1, Dilma 2, agora estamos com Lula de novo. Se não fosse isso, a nossa capacidade também de organização, não estaríamos nesse patamar que nós estamos hoje. Acontece que nós temos hoje mais partidos de direita, mais partidos de centro do que partidos de esquerda. Então, se numericamente eles já são maiores do que nós, a gente também competir em pé de igualdade é difícil, né? Perfeito. Eu quero saber a sua opinião sobre duas coisas. Olhando para a política internacional, em 2024 a gente teve um pouco mais de 60 eleições gerais, sim. A direita sai vitoriosa de 27 delas, a esquerda sai de 25, o centro de 5 e candidatos independentes esse restante. Direita vence em lugares como, por exemplo, Estados Unidos com Trump, com Putin na Rússia. A esquerda leva, o país que a esquerda leva de principal destaque é o México, que é a presidente, você até comentou um pouquinho mais cedo, né? Eu queria saber se você acha que essa onda é uma onda realmente veio para ficar, vai influenciar, é uma onda de direita, não é, são contextos e possibilidades diferentes. Você acha que isso afeta o Brasil? Qual a sua perspectiva, Uma tendo em vista a eleição eleição de 2026? nos Estados Unidos sempre afeta o Brasil, né? Economicamente, Economicamente, principalmente. principalmente, as relações políticas que também esse grupo do Trump já estabeleceu com o grupo do Bolsonaro. É muito forte ali, né? Tem um fortalecimento interno mútuo. Acho que a gente está vivendo hoje no nosso planeta, assim, um avanço da extrema-direita que a gente tem cada vez mais se preparar, se organizar para entender. Eu sou de esquerda por quê? Eu sou de esquerda porque eu acredito que a esquerda
é o campo político da nossa sociedade que luta para a gente ter direitos, combater desigualdades, avançar numa justiça social e ter um mundo que seja realmente bom para todo mundo. Quando você luta para ter direitos, você vai ter que retroceder em privilégios. E essa não é uma relação tranquila. Você lutar para colocar mais negros, pobres, de escola pública, baixa renda na universidade é tirar alguns privilégios de algumas pessoas, porque historicamente ter um diploma universitário era um puta privilégio. Agora passar a ser um direito que várias pessoas vão ter acesso. Sim. Você lutar por justiça social é reconhecer que nós vivemos num mundo, num país com desigualdades. Equilibrar essa balança é muito difícil. Olha o que está acontecendo agora. O Haddad propôs isenção de imposto de renda para quem recebe até R$5.000 e aumentar de quem recebe R$100.000 por mês, ou seja, mais de 1 milhão ao ano. E já virou um rebuliço todo. Nós estamos falando de beneficiar hoje milhões de pessoas e mexer no imposto de renda de 100 mil pessoas. E o mercado fica aí aumentando o dólar com esse câmbio flutuante. Desde lá do Fernando Henrique Cardoso, eles usam o dólar para pressionar a política da economia. Uma coisa simples. Então, ser de esquerda é realmente um desafio, porque muitas vezes você vai lutar contra uma ordem vigente, contra um sistema, um status quo, relações que são estabelecidas desde que o Brasil é Brasil. Dá uma olhada quantas pessoas estão na política há 5, 6 gerações. E fazem da política um espaço de manutenção de poder, da família, do que construiu de império político. Não é fácil ser de esquerda realmente no Brasil e no mundo. Nós estamos lutando contra forças muito grandes, porque o sistema capitalista e essa lógica de precarização da vida das pessoas também entendeu que se a esquerda avançasse, mais direitos, mais distribuição de renda, mais justiça social, isso prejudicaria a própria mais-valia, que é de onde o sistema capitalista tira muito lucro com a exploração da mão de obra dos trabalhadores. Nós nunca vamos estar em pé de igualdade se a gente continuar disputando nesses mesmos marcos. Eu acredito num futuro de justiça, igualdade, inclusão, de reparação, mas para isso nós temos que avançar num projeto que realmente amplie direitos. Deputada, talvez agora venha a pergunta mais polêmica do dia. Solta. Você é declaradamente de esquerda e a defesa da democracia, acompanhando o seu trabalho, é algo muito presente no seu discurso, na sua bandeira de luta. Quando você olha para a Venezuela, você acredita que aquele é um regime democrático? E tendo em vista que democracia não é algo que existe meio termo. Ou você tem uma plenitude de um Estado democrático de direito, onde liberdades e direitos individuais são assegurados, instituições funcionam, ou você não tem. Quando o presidente Lula assume Lula 3, ele tira algumas restrições que vinham do governo Bolsonaro em relação ao Maduro e a Venezuela. Ele se aproxima do Maduro. Isso dura, tendo em vista que a gente tem 2 anos de governo Lula 3, isso dura não muito tempo. O presidente faz um movimento de se afastar, de criticar o governo, criticar a eleição do presidente Maduro. E, apesar disso, ele manda um representante, o Itamaraty manda um representante para a posse, mas isso é percebido como ainda um distanciamento do Lula em relação a essa nova fase do Maduro. Quando você olha para a Venezuela, a senhora vê um Estado democrático, vê uma democracia plena funcionando? Nós de esquerda defendemos sempre a autodeterminação dos povos. Que os povos têm autonomia para definir os seus governos, as suas lideranças, as suas prioridades. O que nós achamos errado
é, por exemplo, a interferência dos Estados Unidos em eleição, a interferência de outros países a partir de interesses econômicos. Mas nós defendemos muito que se o Maduro ganhou as eleições, que ele entregasse as atas. Se entregasse as atas, boa parte desse imbróglio já se resolveria. Porque aí conseguiria realmente dizer que foram eleições limpas, justas, democráticas. Mas quando não entrega as atas, coloca muitas interrogações e os questionamentos aumentam. E claro que os interesses econômicos de alguns grupos que há muito tempo disputam as reservas de petróleo e tudo da Venezuela, aumenta ainda mais a tensão, né, interna e externa contra a Venezuela. Então, eu tô com o presidente Lula nessa. Tem que entregar as atas. Nós precisamos entender como é que foi as eleições. E se realmente teve um resultado nas urnas. Se foi o desejo do povo continuar com o Maduro. Tem um contexto também de prisão de adversários, né? Isso é muito, muito pesado, pensando num regime democrático. Vamos falar de Congresso Nacional. Você tá em fevereiro, completa 2 anos de mandato, né? Hoje você é vice-presidente da bancada federal do PT na Câmara. Tem algumas participações importantes em comissões, em relatorias, como, por exemplo, a lei de revisão de cotas, né? Que é uma coisa que a senhora citou agora há pouco, da importância desse acesso, dessa universalização, essa democratização do acesso do pobre, né? Do pobre, as minorias, principalmente minorias sociais, nesse sentido, né? Ao ambiente da universidade, ao diploma, do curso superior, da pós também. Sucessão do Arthur Lira. Deputado Hugo Mota vem aí, é jogo jogado, a eleição já tá. Candidato é única, praticamente. Só basta acontecer, jogo jogado. Eu vou pegar um cafezinho, tá? Fica à vontade. Aqui esse cafezinho, esse pão de queijo. Mineiro gosta disso, tá, gente? É isso. O deputado Arthur Lira costurou uma aliança enorme, né, que garante... Bom, e a gente não tem na história recente um presidente da Câmara tão poderoso quanto é o deputado Arthur Lira. Ele uniu do PT ao PL, passando assim, praticamente por toda a Câmara. Você vai com o partido, vai de Hugo Mota... É o que tem, obrigado pelo cafezinho. Inclusive, o próximo papo a próxima pergunta é sobre cafezinho. Que beleza. Olha, delícia de café. Olha, eu tem açúcar aqui, tá? Adoçante. Eu gosto sem açúcar. A vida tem que ser um pouquinho amarga. Mas, eu sou muito de seguir os acordos partidários, sabe? Porque eu acho que nada é mais importante do que a sua palavra, do que você ter compromisso e as pessoas poderem confiar em você. Então, quando você se torna uma pessoa sem palavra, sem compromisso e que muda de posição ao sabor do vento, isso te descredibiliza enquanto liderança. Eu aprendi muito nesses 2 anos em Brasília. Eu olho pra mim assim e fico orgulhosa realmente, sabe? Olha, não é pouca coisa. No primeiro ano eu aprovei a revisão e a continuação da lei de cotas com ampliação. Agora vai ter cotas e ações afirmativas na pós-graduação, a prioridade dos estudantes de escola pública, baixa renda, pessoas com deficiências, pretas, pardas, indígenas e agora quilombolas, para receber auxílio moradia, alimentação, transporte. As políticas de assistência estudantil, nós conseguimos ampliar, inclusive, essa reserva de vagas. Eu estou muito orgulhosa porque no segundo ano eu já fui candidata a prefeita de uma cidade muito importante como é Uberlândia e também articulei recursos do PAC para Minas Gerais inteira, consegui trazer muitos projetos para nossa região, para o Triângulo Mineiro e tenho certeza que nesse 3º e 4º ano vai ser ainda maior de mais vitórias. Aprendi muito. E na Câmara, na política, você ter palavra e posição é fundamental. Hugo Mota caminha para ser um candidato apoiado por muitos setores. Quase um candidato único, né?
E nós precisamos agora pensar também no governo, na governabilidade, para onde vamos, como vamos. Hoje o nosso país é um país presidencialista, mas com os poderes atribuídos ao presidente da Câmara, nós estamos quase num parlamentarismo, um semi-parlamentarismo, porque o poder de executar recurso, emenda, recurso extra, emenda PIX, não sei o quê, orçamento especial, transferência especial, é muito grande, muito grande. E eu percebo tanto que o Lira aprendeu com o que o Eduardo Cunha começou a fazer e ampliou. O Rodrigo Maia não foi um presidente poderoso igual o Lira, por exemplo, que vem nesse intervalo de Eduardo Cunha e Arthur Lira. Bem, mas na Câmara absolutamente tudo passa pelo Lira. Por exemplo, uma coisa simples, o deputado ele tem a prerrogativa de fazer sessão solene. Normal, prerrogativa do deputado. Aí ele entra no sistema e escreve sessão solene do dia do professor. Ok, escreveu. Para marcar a data... Passa por ele. Passa pelo Lira. Você tem que falar com ele. Você acredita? É uma loucura. Ele assim. tem uma fama de cumpridor de acordos, né? Cumpridor. Mas absolutamente cada vírgula passa por ele. Para você saber que se teve sessão solene no dia do professor, ele está devendo um favor para ele. Olha o nível, né? Mas eu tenho conversado bastante com o Hugo Mota de mudanças que nós precisamos fazer na Câmara. Foi inventado um tal do Infoleg durante a pandemia, que é um aplicativo, uma plataforma que digitalizou muitos processos internos na Câmara. O registro de presença, na sua grande maioria, ele é presencial. Temos que ir lá, botar nosso digital no plenário e nas comissões. Mas muitas votações podem ser feitas pelo Infoleg. Depois que você registrou presença, você pode ir fazer outras coisas e continuar votando. Pode sair de Brasília, qualquer lugar do mundo. E votar. Só que isso está esvaziando muito o plenário. Eu sou uma deputada de plenário, eu adoro debater, conversar, articular, resolver. Eu já fiquei no plenário até 3 horas da manhã em votação, eu gosto de plenário. Mas está esvaziando muito. E como é que pode assim, você votar uma PEC, uma emenda à Constituição, por um aplicativo e muitas vezes você nem entender muito bem o que está sendo votado? Então, nós conversamos com ele sobre isso também, sobre regular o uso, né, dessa plataforma e ter normas e regras, tipo PEC não votar pela plataforma. É impossível isso, né? E organizar também outras coisas internas. Virou moda na Câmara o tal da urgência de plenário. Isso também veio da pandemia. Porque como as comissões não reuniam, para avançar a tramitação de projetos, aprovava a urgência de plenário para já aprovar logo. Só que isso esvaziou as comissões e o debate das comissões. Todo projeto tem um rito legislativo. E isso enriquece o projeto. Ele passar por várias comissões, ter vários relatores, às vezes faz com que você, deputado e relator do projeto lá na comissão X, você traz para o projeto elementos que eu ainda não tinha pensado. Então nós não podemos esvaziar as comissões. E as comissões estão virando pauta, disputinha rasa, vazia, que o deputado faz com o assessor gravando só para cortar e postar na internet. Não é realmente matéria de interesse do povo brasileiro, né? Então falamos muito isso com ele também. Também falamos sobre a pauta. Ela ser enviada com antecedência. Luiz, você vê que loucura como é que está sendo assim nessa condução do Lira, essa questão da pauta, de não ter previsibilidade, você não saber o que vai ser debatido. Eu fico morrendo de dó dos nossos assessores de liderança, que sofrem muito. A pauta é montada no dia, às vezes faltando 1 hora para a sessão começar, a pauta sai. E o assessor se desdobra para fazer nota técnica, parecer. Loucura. Eu já vi assim, na sala da liderança, os nossos assessores pegando, imprimir um projeto, partir o projeto, cada um lendo uma parte, para tentar entender, porque em 10 minutos ia votar um negócio de 500 páginas, sabe? Então, essa previsibilidade da pauta, ela tem que acontecer. A gente tem que conseguir estudar mais as matérias, entender o que vai ser votado, propor também, acompanhar mais profundamente. São coisas que nós estamos colocando para o Hugo Mota, que tem que melhorar. Não dá para ser como está sendo hoje.
E ele tem se comprometido. Bom, ótimo. Eu quero te perguntar, falei que a gente ia falar de cafezinho, né? É muito comum em Brasília a gente ver embates quentes em plenário. E aí, quando vai pro cafezinho, todo mundo ali conversa, é amigo. Eu queria saber como que é a sua relação, a relação da bancada de Minas Gerais, que a gente tem ali diferentes expoentes, espectros ideológicos. A gente tem de Dandara a Nicolas Ferreira. Como é a troca, o trânsito entre vocês quatro, que são deputados daqui de Uberlândia, você, Ana Paula Junqueira, Zé Vitor e o deputado Prado. Vocês conversam, se ajudam, eles te procuram, talvez sabendo de um trânsito que você tem no ministério, no governo, para tentar destravar uma pauta, conseguir um recurso, uma emenda, algo para Uberlândia. Como que é esses bastidores de vocês, no cafezinho, por trás das câmeras? A extrema-direita, ela é muito mais performática, tem muito mais deputados, atores e atrizes do que nós, da esquerda. Porque eu faço política com coisas que eu realmente acredito, sabe? Tipo, é a minha vida, é o que eu penso, é o que eu... Não, é meu coração ali. Eu não dou conta de fazer política com esse grau de frieza a ponto de vir aqui fazer uma performance, uma encenação e fingir que eu acredito naquilo. Eu não consigo. Eu realmente apresento o que eu acredito e sou. A extrema-direita faz uma defesa de alguma coisa. Como eu disse, um assessor filma, ele corta aquele trecho para postar nas redes sociais e pronto. Nem fica para ouvir a resposta, porque não é um debate. Não se trata disso. Então tem muita gente que depois que desliga a câmera é outra pessoa. E você pensa, gente, como é que pode, assim? É realmente personagem que cria para as redes sociais. Inclusive, você, eleitor, desconfie desses políticos muito performáticos. Porque ninguém consegue ser aquilo 24 horas e às vezes nem ele mesmo acredita naquilo que ele tá dizendo, né? Eu conheço pessoas da extrema-direita que, assim, nas câmeras gritam e nos bastidores são super educados, tranquilos. Pessoas que falam baixo. É muito diferente, né? Eu também tento separar um pouco o pessoal do político, porque muitas vezes a política, ela desumaniza a pessoa. Eu acho que esse não é o papel da política. A política, ela tem que nos tornar sujeitos melhores. A política, ela tem que nos ajudar a desenvolver enquanto indivíduo e indivíduo na coletividade e na sociedade. Não pode ser o contrário. E muitas vezes tem ataques às pessoas, aos políticos, tão absurdos assim, que ferem muito a dignidade também da pessoa. Eu recebi ataques à minha família, à minha mãe, eu tenho um pai com deficiência, eu já recebi coisas sobre isso. Então, é absurdo isso. Eu tento sempre separar um pouco e não desumanizar as pessoas que estão na política. Político não é tudo igual. As pessoas, elas têm opinião e visão de mundo diferentes e tem gente que realmente não trabalha. Eu trabalho muito, pelo contrário, meu problema é trabalhar demais, de domingo a domingo, tô fazendo um monte de coisa. Eu deveria estar de férias nesse momento, tô aqui, porque eu realmente acredito nisso que eu faço. Tem gente que se relaciona no cafezinho, na troca de favor, no cambalacho, no tomar lá da cá. Tem gente que se relaciona nos bastidores, nesse negócio de eu vou te ajudar pra você me ajudar, e a gente fica assim, no rolo, no cambalacho. Eu não faço isso. Eu trato muito bem os deputados da nossa região, e sei que tem muitos trabalhando para coisas realmente importantes, que trazem recursos importantes. Já me coloquei à disposição para várias coisas, e tô sempre cumprimentando educadamente nos lugares que eu encontro. Mas eu sinto que às vezes a divergência e as tensões de eleição nos impedem da gente se aproximar mais para construir projetos maiores. Entendi. Eu gostaria de juntar os deputados do Triângulo Mineiro, tô aberta, para a gente pensar num mega projeto que, se for nós quatro, vai ter mais força. Eu tô à disposição. E hoje, dos deputados aqui de Uberlândia, dos 4, você é quem tem maior acesso e trânsito ao governo, né? A gente tá caminhando pro fim, temos mais 2 temas pra gente falar brevemente. Passou rápido. Passou rápido, papo bom. Que papo é esse de hoje? Tá muito bom, gente, aqui. Vamos falar de reforma ministerial.
É especulado desde o segundo semestre do ano passado que o governo Lula fará uma reforma ministerial. Essa semana passada, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou na Globo News que vai haver uma reforma. Já Já começou. começou com a chegada do Sidônio Sidônio. Pereira ao governo e a queda do deputado Paulo Pimenta, que era ministro-chefe da SECOM. E o Sidônio assume num momento de crise e tensão. O próprio presidente critica a comunicação do governo. O governo não é. Os resultados do governo não são percebidos pela população como deveriam, porque tem resultados, principalmente econômicos, para poder mostrar para a sociedade brasileira como um todo. Isso não é percebido. Uma crítica era que, por exemplo, a gente tinha pessoas com muita influência na SECOM, a gente tem uma secretária, ou tinha, não sei, e respondia direto para a Janja, uma secretária de estratégia digital. O próprio Stuckert responde direto ao Lula. O secretário de imprensa, eu acho que eu vi que já caiu. É um aliado histórico do presidente Lula. Mas a condição do Sidônio assumir para tocar a comunicação do governo era carta branca. E o presidente deu. Foi o primeiro passo de uma reforma com esse intuito de comunicar melhor as ações do governo ser percebido, as ações do governo chegar de conhecimento de todos, da classe média, da classe A, B, C, D, tudo que está acontecendo. E essa reforma ministerial, ela também casa com a reeleição do presidente Lula. Em tese, o presidente Lula em 2026. O presidente tenta amarrar mais os partidos que estão na sustentação do governo. Tem partidos com 3 ministérios que entregam metade da bancada votando com o governo. É um desafio muito grande o governo ainda aprovar certas coisas. Vira e mexe, vem uma derrota. E aqui a gente tem partidos de outros espectros ideológicos. A própria União Brasil, que hoje tem Ronaldo Caiado, governador de Goiás, como pré-candidato a presidente, que é um candidato de direita. A gente tem o PSD do Kassab. O Kassab já deixou publicamente que o partido está casado com o Tarcísio. Independente do projeto que o Tarcísio foi em 2026, seja governo, seja presidente, o partido tá com o Tarcísio. E quem deve perder espaço nessa reforma ministerial é o PT. Como que a senhora enxerga esse movimento? Mas quem do PT? Só porque o Pimenta caiu agora? O PT Porque ocupa 13 ministérios. A expectativa é que o espaço seja reduzido. Eu não vejo hoje o Camilo Santana caindo. Acho que é o melhor ministro da Esplanada. Eu não vejo a Macaé dos Direitos Humanos O Wellington caindo, Dias, você chegando acha? agora. O Wellington Dias tem também acho que críticas? não, acho que continua. O Paulo Teixeira, que é lá da Desenvolvimento Agrário também do PT, acho que continua. Acho que o PT não diminui. Acho que vai ter mudanças em espaços estratégicos realmente, né? A reforma ministerial já começou, o presidente tem falado disso há muito tempo. Acho que ele está certo. Acho que tem pessoas que não conseguiram entregar aquilo que deveria ser entregue. Acho que tem gente que não teve a capacidade de montar equipe, de mensurar os desafios. É fundamental a gente também renovar algumas lideranças e alterar quando não está dando certo. O governo não é para sempre, mandato também não é para sempre. A gente tem que fazer ajustes para melhorar e assim continuar desenvolvendo e ampliando. É super natural, né? E fico feliz que ele esteja fazendo isso de uma forma consciente, entendendo que não tá bom muita coisa e várias áreas que precisam aprimorar e desenvolver. A comunicação eu tenho muitas críticas. Acho que o Pimenta foi um excelente deputado, é uma pessoa que realmente travou batalhas e embates fundamentais na Câmara. Muita confiança do presidente. Muita confiança do presidente, uma pessoa engajada, comprometida, mas que de comunicação entende pouco. E montou uma equipe que também entende pouco de comunicação, para fazer realmente disputa de narrativa, de imaginário. Olha o tamanho da EBC. A EBC poderia ser uma grande empresa realmente de comunicação. O canal da EBC podia ter mais do que 0,04% de audiência, porque recurso ali tem. Dá pra gente fazer isso. Eu acho importante.
E eu acho que o PT não vai perder espaço, nem diminuir de tamanho do que está hoje. Você acredita na reeleição do Lula, dado o contexto de saúde que ele passou recentemente? Ele sofre uma queda em outubro num banheiro no Palácio da Alvorada. Depois essa queda evolui para um contexto de sangramento, né, na região do crânio. O que acendeu um alerta muito grande em relação à saúde do presidente, que hoje, se eu não me engano, tem 79 anos. Em 2026 ele vai em tese, vai para a reeleição com 81 anos de idade. Isso acendeu um alerta no PT, que ninguém discutia uma alternativa ao Lula até então. A reeleição dele era dado como certa, como ele candidato. E depois desse acontecimento, desse estado de saúde, surge questionamentos se o presidente realmente vai ser candidato. Como que você enxerga esse movimento? Você acha, hoje, fazendo uma reflexão, se a gente olhar a eleição de Uberlândia, 45 dias, a gente olhava para você, para o Paulo, para o Leonídio, ao fim daqueles 45 dias, na última semana de eleição, a gente via vocês esgotados. A gente olhava para vocês, o cansaço era nítido. Eu imagino que vocês dormiam poucas horas por noite, era muito trabalho, muito estudo, muita 3 horas, articulação. olha lá. A gente olhava, vocês estavam esgotados. Vocês todos são bem mais jovens que o presidente Lula. E ele tem um desafio de uma campanha presidencial que é nacional. Ele vai de norte a sul, de leste a oeste, nordeste, sudeste. Como que você enxerga isso? Luiz, o que eu vou falar não é uma retórica de uma deputada do PT, é porque ela é do Lula. Não é. De verdade. O presidente Lula tem uma energia que ele coloca a gente no chinelo. O Lula, ele não gosta de ficar parado. Ele tem que ter agenda, agito, gente, povo. Ele gosta disso. Trabalhar. Se a agenda dele tiver 2, 3 compromissos, ele fica bravo. Porque ele é da dedicação realmente, assim, exclusiva e muito intensa. A saúde dele tá melhor do que a gente imagina. Eu tive com o Lula semana passada. Ele desceu e subiu aquela rampa num pique danado. Naquele ato do 8 de janeiro, né? E foi super legal. A pessoa passar pelo que ele já passou, assim, na vida, já teve câncer, ele, né, ficou preso, ele passou por processos de saúde, de ter essa queda no banheiro e esse coágulo, né, esse acúmulo de sangue na cabeça. Sim. Ele está muito bem. Está se recuperando muito bem assistido, muitos médicos. Não é um debate no PT uma alternativa ao nome do Lula. Isso é muito mais especulação da imprensa que quem enfraqueceu o nome do Lula nesse momento. Eu nunca vi a saúde de um presidente ser usada como pretexto para não ser candidato, como está sendo usada nesse momento. Pelo contrário, nós tivemos já candidatos a presidente mundo afora, numa situação de saúde muito, mas muito mais debilitado, que foram candidatos e foram eleitos, né, e cumpriram, inclusive, os seus mandatos. O Lula fez uma cirurgia para drenar um sangue no cérebro. Pensa, abriu a cabeça. Eu sei que isso realmente é muito complexo, mas a recuperação dele está sendo excelente, excelente. É Lula 2026 e nós estamos nessa campanha. Dizem que tem um movimento também de briga pela posição de vice do Lula já em 2026. O Renan Filho do senador Renan Calheiros, que é ex-governador e hoje ministro não lembro, acho que é Transportes, né? Quer, o governador do Pará, Helder Barbalho, quer também. Adoro isso. Dizem que até a Simone Tebet também tá aí no bolo do MDB. E o Alckmin tá muito confortável nessa posição. Gosta de Brasília, gosta da agenda, do cotidiano, da rotina. Não pretende voltar a disputar o governo do estado de São Paulo no curto prazo. Especula-se uma candidatura ao Senado para abrigar já um candidato do MDB como vice, já casar um partido na aliança. Isso é possível hoje em dia? Eu acho que sim. Tem realmente muita especulação, né, do vice do presidente, partidos que podem agregar e somar um pouco mais enquanto base do governo e para ajudar também a fortalecer eleitoralmente, né, em votos. Eu acho que
essas eleições, elas aumentaram o patamar de alguns partidos políticos. O PSD se fortaleceu bastante, o MDB, o próprio PSDB, que já estava em baixa, né, deu uma crescidinha. Quase 300 prefeitos. Também um pouco mais. Isso aumenta o capital político desses partidos que hoje estão, inclusive, no governo e compondo ministérios estratégicos. Dos nomes que você falou, eu gosto muito dos três, assim, tenho uma excelente relação. Acho que o Renan, ele está sendo um ótimo ministro, é uma pessoa muito garradeira, sabe? Assim, ele trabalha muito, ele corre, ele resolve, ele é muito acessível. A gente tem o WhatsApp dele, a gente fala com ele, resolve as coisas com ele. Muito acessível. Acho que a Simone Tebet também tem se dedicado bastante ao uma governo, mulher, né? é uma mulher. E essa oportunidade para ela não é pouca coisa. E eu sei que ela se dedicou bastante também para chegar até aqui, porque a política não é fácil para nós. Então eu acho que são bons nomes. Bons nomes. Eu acho que o nosso desafio em 26 vai ser chegar lá. E chegar lá melhor do que nós estamos hoje. Porque a última pesquisa da Quest, ela acende uma luzinha amarela de alerta pra gente. O presidente Lula, ele mantém os 33% de ótimo bom. Historicamente, aumenta um pouquinho, né? Em torno de 2%, né? Oscila dentro da margem de erro. Historicamente, quem tem menos de 40% de ótimo bom tem muita dificuldade de se reeleger. Ou seja, nós temos 25 e 26 para crescer pelo menos 7% de ótimo bom. Para a gente ter não é nem ganhar a eleição de cara, não. É para a gente ter uma condição mais favorável na disputa eleitoral de 26. Que a eleição vai ser sobre o governo, né? Vai ser sobre os 4 anos. Vai ser uma eleição de avaliação do Lula 3. Sim. Essa vai ser uma eleição que vai poder estabelecer, inclusive, comparativos mais diretos entre um governo Lula e um governo Bolsonaro, porque o período de tempo é um sucedido do outro, sim, né? Então, vai ser uma eleição de comparação. Esse crescimento é fundamental. Dialogar mais também com a classe média. Eu vi essa preocupação na Quest, tenho conversado com o Felipe Carreiras, que é um dos donos lá da Quest, e ele tem dito sempre, olha, grande parte das ações do governo, o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, agora o Pé de Meia, é para quem está no CAD único. Quem está no CAD único? As classes D e E. Sim. Então, quando você olha a B e a C, né, e é uma classe média em expansão, em crescimento no nosso país, porque o poder aquisitivo tem crescido, nós estamos retomando agora o crescimento da classe média, que é essa classe trabalhadora com um poder aquisitivo maior, a gente não está tendo muita ação do governo voltado para essa classe média. Então, dialogar com a classe média, ter políticas para a classe média, eu acho que vai ser fundamental nesses 2 últimos anos. E o presidente tem falado muito, agora vai ser um momento da colheita. Até aqui nós semeamos muita coisa, plantamos muita coisa, lançamos programas. Agora é a hora da gente ver os resultados, de ter realmente os impactos significativos. Será esse ano de 2025. Eu sou sempre muito otimista. Otimista não, tem uma passagem do Ariano Suassuna que ele diz que ele não é nem otimista e nem pessimista. Realista e esperançoso. Eu sou assim, realista e esperançosa. Deputada, chegamos ao fim, o tempo voou. Que isso, gente. Olha, eu espero que tenha sido bom para vocês que estão daí, para você que tenha sido um papo bom. Para mim foi um papo muito positivo, a gente poder conversar sobre temas relevantes para a sociedade, para as pessoas. Pra gente despedir do primeiro episódio do Que Papo é Esse? A câmera é sua. Caso você tenha uma mensagem para deixar para alguém que tá do outro lado, assistindo, escutando, pode ficar à vontade. Ô, Luiz, obrigada. Quero parabenizar primeiro, viu, você, a equipe, por essa iniciativa. Tá super legal esse podcast, sem dúvida nenhuma, vai crescer muito. Quem quiser acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, mandar dicas, sugestões, propostas, nossas redes sociais são todas Toda Andara, TO Dandara.
Eu tenho uma equipe maravilhosa, então a gente está sempre 100% online, roteando, trabalhando muito. Para Uberlândia, para Minas Gerais. Eu sou uma deputada que eu atuo muito na lógica pé dentro, pé fora. Então é um pé na comissão, um pé na base, é um pé no plenário, um pé no barro. Eu faço política em Brasília e também aqui no território. Eu trago recurso, mas também estou lá nos grandes projetos. Então, quem tiver sugestões de projetos de lei, de iniciativas legislativas importantes que nós podemos entrar, o nosso mandato também está à disposição para isso. Eu acredito muito que a mudança ela tem que começar em nós. A gente precisa começar com as nossas mãos a transformar essa sociedade. Não dá para ficar esperando alguém fazer isso, algum iluminado. Vamos romper um pouco mais desses estereótipos, e isso é algo que o Luiz sempre me dá dicas e sugestões, né? Porque eu sei que ser do PT, ser de esquerda, ser uma mulher negra que usa turbante, já é muito estereótipo junto numa pessoa só. Mas é fundamental conhecer um pouco mais o que está sendo proposto, debatido, feito. Nós temos que abrir um pouco mais o coração para a política, porque tudo na nossa vida é política. Tudo. E se a gente não ocupa, outras pessoas ocupam, e aí o nosso interesse, a nossa vida nunca tá lá. Obrigada. Imagina. Parabéns. E Tô muito orgulhosa. E uma última curiosidade. Me corrija se eu falar um dado errado, mas você foi votada em 741 municípios mineiros. Isso mesmo. É muita coisa, né? Muita coisa. Representatividade na base, né? É isso. Chegamos ao fim. Obrigada, gente. Bom, galera, chegamos ao fim do primeiro episódio do Que Papo é Esse? Quero agradecer novamente nossos patrocinadores, Espaço de Bicho e Dr. Vitor Vercellens, atendimento em psiquiatria, e te fazer um convite. Se você gostou desse papo, segue a gente nas redes sociais, @podquepapoeesse no Instagram. Lá você confere nossos cortes, conteúdos em primeira mão. Segue a gente no Spotify, no YouTube e vamos junto!